Então, boa noite a todos. Nós estamos iniciando a nossa terceira aula de Informática Intermediária 1. Antes de começarmos, quero dar uma boa noite para os alunos que estão presentes neste momento, né? A Ana Kelly, a Leciene, né? Isso mesmo? Ana Ribeiro, Laísa, Isis, João Fernando, Amanda, Jeane, Kátia e Isamara. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. presidente. Boa Pessoal, noite. Boa noite. é o seguinte, antes de começarmos, nós tivemos já duas atividades, né? Do dia 29, do dia 27 e do dia 31. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela das atividades que vocês já fizeram. Então, na atividade 1, vocês estão visualizando a minha tela, então? Sim. Então, nós tivemos duas aulas até agora, hoje é a terceira. Na aula do dia Boa noite. 27, pessoal, se estiver errado, vocês me corrijam. A Adriele entregou apenas a primeira, a Leciene entregou as duas, as duas Amandas, Ana Cláudia, Ana Kelly entregou as duas, Ana Paula entregou a primeira, ainda não entregou a segunda, Antônio, nenhuma, o Brenner está na aula, o Brenner, Oi, Brenner, você entregou a primeira atividade? eu fiz, mas eu acho que eu não marquei como entregue. Então, foi por isso então, põe como entregue na então. Beleza. Claudinete entregou as duas, Gabriela não entregou nenhuma, Jeane as duas, a Ellen a primeira, Isadora não entregou as duas ainda, Isamara, Izzy, João Fernando, Kátia e Laísa entregou as duas, Maria Antônia entregou a primeira, Maria Selma, Maria Vitória, Marlene ainda não entregaram, a Prisciane entregou as duas, a Rislaine, Sheila, Vinícius e o Elton só entregaram a primeira. Alguém aí que eu falei aí o nome, que está devendo atividade, já entregou? Tirando o Brenner, que é o famoso vírus. Na minha planilha só entregou a segunda, mas dizendo que não enviou, mas então vai estar ok então. Alguém mais, pessoal? Então, beleza. Então, boa noite então novamente. O Elton. O Elton, você entregou a outra que dia? Hoje? Oi, o Elton, acabei de olhar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vou até compartilhar a tela, vou mostrar para vocês, para não ficar dúvidas. Atividade 2. Vamos ver aqui. O Brenner entregou mesmo. Não, Brenner. Não, é o Elton. Aí, ó. Como é que eu dou nota aqui? Ó, o Elton está entregue. Então, beleza. Então, já vou arrumar aqui já, tá bom, Elton? Eu vou até aqui organizar aqui
para ficar mais fácil. Então, o Elton está em dia. Beleza. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vitória acabou de entrar. É Vitória mesmo? Maria Vitória, né? Sim, Maria Vitória, você não entregou atividade boa nenhuma ainda, noite, não? gente. Não, professor, eu não consegui entregar, Tá dando algum erro? mas eu vou fazer elas hoje, tá? Ah, você não fez ainda, né? Não, beleza. Não, tranquilo. Então, nesse exato Não. momento, pessoal, nós temos, então, 21 pessoas que fizeram a primeira, no total de 28 alunos. Então, 7 alunos ainda não fez a primeira, que são Antônio. O Brenner disse que não, então é 22. O Brenner disse que fez. Então, eu vou contar com o Brenner te entregue, então. O Antônio, Gabriela 2, Isadora 3, Maria Vitória, não, Maria Selma 4, Maria Vitória foi com ela que agora vai fazer 5, Marlene 6. Ou seja, 6 pessoas então que não fez a primeira. Então, na verdade, vai ser 5 que a Maria Vitória vai fazer. Então, e tem alguns alunos que não fizeram a segunda. Pessoal, não deixem acumular essas atividades, tá bom? Senão vai atrapalhar vocês no futuro e vocês vão acabar querendo desistir do curso por causa do excesso de atividade. Lembrando que essa semana só temos aula hoje, sexta é feriado, então, quer dizer, a aula hoje é atividade 3. Quem está devendo atividade 1 e 2 vai ter uma semana para frente para pôr em dia, para na outra segunda-feira, que nós vamos falar de um conteúdo que acho que foi a Flávia, não, Flávia não sei quem foi que pediu para falar sobre um pouquinho de Linux também, né? Então, Linux do Mac. e do Eu Mac. lembro de falar, Isso. Então nós acho vamos que é Então, na aula que vem, nós vamos comentar um pouquinho isso aí, vamos falar um pouquinho sobre essas ferramentas, sobre essas diferenças. Então, quem está devendo atividade, pessoal, eu peço para não deixar de fazer, tá bom? Para não atrapalhar vocês. Ok. Pessoal, então, sejam bem-vindos. Graças a Deus, hoje, não é a quantidade que eu quero de aluno, mas está uma quantidade razoavelmente boa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Windows. Pessoal, quem aqui já utilizou o Windows 1.0? 1.0. 1.0. Eu vou Eu ter. acho que quando ele foi criado não era nem espermatozoide, mas beleza. Eu vou colocar aqui no Google aqui as versões e vamos comentar um pouquinho sobre elas, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho, porque a vida da gente, pessoal, é uma história. Então, eu preciso que vocês entendam um pouquinho sobre a antiguidade, as primeiras eras da informática, para vocês também. Um dia, quem sabe vocês também virem professores, como é que vocês vão querer dar uma aula de informática? Vão querer dar uma aula de montagem de computadores, por exemplo, se a gente não sabe as teorias, as primeiras versões? Então, vocês estão vendo a minha tela do computador, não está vendo? Tô vendo. Essa aqui, deixa eu ver se ele abre. Essa tela era a tela do Windows 1.0.
Então, olha como é que era o formato do relógio. Ele tinha um jogo de campo minado. Então, o videogame dele era o campo minado. O bloco dele aqui de drives aqui. Nós tínhamos, quer ver? Professor, que ano que saiu esse Windows aí? Foi no final dos anos 80 para o início dos anos 90. Moço, minha mãe, acho que ela tinha uns 15 anos. Aí, pessoal, aí tínhamos, então, Professor, nessa época eu não sabia nem o que era internet. Eu já era nascida e não conhecia nem, nunca tinha ouvido falar nisso. então, Moço, e eu que nem nasci dera ainda, moço. Nem espermatozoide eu era. pessoal, olha como é que era a tela do Windows 1.0. Reza a lenda que essa imagem é de 1000 anos antes de Cristo. Ó, tínhamos essas janelas que eram as ferramentas. O desenho do Windows, na verdade, não tinha nem logomarca ainda direito. O nome que era o seu formato. Então, ele era... Por que significa Windows em português? Janelas. Então, o que acontece? Eram janelas que nós abríamos. Ó, olha como é que era os arquivos. Primeiramente, no Windows 1.0, pessoal, quando você ligava o computador, ele não entrava no Windows direto. Ele entrava numa tela preta, que era essa aqui, ó. Prompt de comandos. Não, prompt DOS. Prompt Isso aí eu conheço. DOS. Então, ele era essa versão, ou seja, quando ligava o computador, ele ficava numa tela preta igual essa, e nós tínhamos que saber de comando. Ô Brena, para você saber mexer no computador, você tinha que aprender um pouquinho de comandos para ele logar dentro do sistema. Então, ele ficava com uma tela preta. Enquanto você não digitava o comando, ele não acessava nenhuma informação do computador. Eu Então, conheço essa tela. É o CMD que eu chamo. isso. Só que o que acontece? Hoje chamamos de CMD, que é o Prompt de Comandos. Naquela época era o DOS, ou o famoso DOS. É tanto que o DOS, ele era um sistema operacional. Não era o Windows ainda que chamava. Não. Para entrar no Windows, eu precisava de um outro sistema operacional. Ele que fazia eu entrar no Windows. Então, quando eu ligava o computador, ele abria o prompt de comandos, o prompt do DOS anteriormente, agora o prompt de comandos. Aí você digitava os comandos, aí você digitava o comando para entrar no Windows, aí ele acessava a plataforma Windows. Então, você tinha que ter noções. E primeiramente, naquela época quase não usava mouse. Então, você tinha que entender um pouquinho de programação para poder mexer. Então, o que acontece? Depois do Windows 1.0, chegou o 2.0. O 2.0 já teve algumas melhorias. Ele já tinha o quê? Calculadora. O 1.0 não tinha calculadora. O 2.0... É muito engraçado para pensar que nessa época, tipo, uau, calculadora agora no PC, rapaz. Imagina a novidade que era, moço. Muito, muito. Sendo que hoje em dia isso é básico, tá ligado? Então, olha como é que era a tela do Windows. Então, era essa tela aqui, ó. Você tinha que saber esses comandos. Então, você tinha que saber organizar. E lembrando, né, pessoal, como eu falei para vocês inicialmente, naquela época, esses computadores, a memória dele era de 8 mega. 8 mega, pessoal. O HD dele era de 125 mega. Então, ele era muito leve. Então, ele era uma versão que era apenas o quê? Sistema. Nessa época, ele não tinha nem editor de texto. Na verdade, o editor de texto dele era Gente, como é que era o nome? Era o
O WordPad. O WordPad que era o editor de texto dele. Então, ele só funcionava. E o pior, pessoal, para você mexer nesses comandos sem mouse, você tinha que saber todos os comandos de atalho do teclado. Se você não soubesse os comandos de atalho do teclado, você não conseguia fazer nada, nem para ligar e nem para desligar. Que acontece? Ó, esse aqui foi em 87, olha lá, ó. No final dos anos 80, ó. Aí depois, ele lançou o Windows. Claro que teve algumas atualizações, ó. O 2.03, o 2.01. Então ele teve algumas versões. Se eu for explicar tudo para vocês, ou mostrar todos para vocês, aí a gente vai ficar várias horas. Depois lançaram o Windows 3.0. Esse aqui, pessoal, muita gente conseguiu mexer nele, porque você pode ver que ele já tinha o quê? Cores. Ele já era mais colorido. Sabe quantas cores que ele tinha? A paleta de cores devia ter 5, 256 cores. 200. 256 cores. É muita cor, cara. Por se tratar da primeira versão, né? Olha aqui, ó, olha aqui as paletas. Ele fazia, ou seja, basicamente ele era parecido com o 1, 2 e o 3.0. Só que acontece, ó, ele já mudou um formato um pouquinho, já teve uns desenhos bonitinhos, ó. Já criou uns desenhos bonitos. A calculadora dele já era um pouquinho melhor, quer ver? Ó, já tinha alguns jogos, já tinha jogo de dama, já tinha jogo de xadrez. O jogo de paciência dele já era um pouquinho diferente. Tinha jogo já o jogo de cartas. Então ele já tinha um editor de texto, WinNewsDoc, ou seja, então ele já tinha algumas melhorias comparando ao Windows 1.0 e o Windows 2.0. E aí, pessoal, tirando o Brenner, o que vocês estão achando dessas versões? Muito bom. Por quê? Igual eu falo para vocês, a gente tem que entender um pouquinho, nós temos que saber um pouquinho a evolução da tecnologia. E o mais interessante é que essa evolução, para valer, tem 20 anos, pessoal. Essa evolução para valer tem 20 anos, ou seja, olha tanto que evoluiu em 20 anos. Então, ele já tinha algo. Aí, sabe quando foi que o Windows se alavancou de vez no mercado mundial? Quando surgiu esse. Ah, não. Quem não conhece esse papel de parede? Só que eu pulei. Ainda tem 95. O Windows 95 foi quando começou a surgir, ó. Olha como é, ó, começou a surgir o Paint, de acordo com cada um fala. A calculadora já começou a ficar um pouquinho. A tela de cores já começou a ter cores mais vivas. Lembrando, pessoal, que ainda no 95, os periféricos não era plug e play. O que é plug e play? Quem sabe falar o que é isso? É como é que eu vou dizer? As entradas de inserir lá o negócio. Mais ou menos, Brenner. Alguém tem outra fala? Não, você tá aquele negócio de HDMI, HTML, sabe? Tipo de entrada. Não, Brenner, é o seguinte. Quando você coloca uma peça no computador e liga ele, o que acontece? Ele detecta, não detecta?
Sim, ele vê a instalação da planta. Ele fala que tem um novo hardware foi encontrado. Ou seja, um novo componente no computador foi encontrado. Só que na época do Windows 95, ele não aparecia isso. Você instalava a Ué. peça e você tinha que localizar aonde ele estava no computador. Você tinha que... Trabalho, hein? Muito mais. E o pior, Breno, e se você instalava o drive errado? A hora que você reiniciava o computador, ele dava a tela azul. Arquivo corrompido. Aí tinha que fazer o quê? Formatação, tudo de novo. Ok, não entendi de computador nessa época então, rapaz. Nossa Eu senhora. penava, Brenner do céu. Porque nessa época eu já mexia com computador. Não, comecei a mexer mais foi com o Windows 98, né? Então, penava. Aí começou a Na surgir época do Windows 95 já tinha internet? discada. Ah, que fazia o tu. Isso. Esse somzinho. De 33 kbps. Aí em 2020. Vai ter 33 hoje. Você não faz nada. Não abre nada. Rapaz, imitou certinho. Fala, Antônio. Imitou certinho. Tá vendo? Tá vendo? O Brenner, ele não é só um vírus. Ele também é um imitador da musiquinha do Fax Modem. A peça que A faz... internet. Mas igual esse XP aí não tem igual não, ele é milenar. Não, fala. Agora, não vamos chegar nele. Ó, Não, nós o tivemos... XP é a lenda. Pessoal, nós tivemos 98. Ó, Verdade. já teve umas pequenas melhorias. Só que mais cores. Pessoal, olha como é que eram os monitores naquela época. Olha os computadores. Era branquinho e gordinho. Era tudo, chamávamos de bege, né? Nem branco não era, era bege encardido. Eu lembro que, tipo, eu não era nessa época, mas eu conheço alguém que. Eu não lembro quem que me falou isso, que disse que na época não era um PC com periféricos, era chamado de kit multimídia na época. Isso. É porque neles, pessoal, é o seguinte, por que eles falaram que era kit multimídia? Porque você tinha que colocar uma placa de fax modem para ter internet, você tinha que colocar uma placa de som para escutar música, você tinha que colocar uma placa para ver vídeo, você tinha que pôr uma placa para tudo. Aí aqui, pessoal, era como é que era a tela do Windows 98. Você tá vendo esses dois monitorzinhos aqui? Tô vendo. Era o discador. Você clicar. Discador? Ué, como é que você tinha internet naquela época? Ai. Tinha que ter um discador. Você clicava nele e fazia esse barulhinho que você falou, que você fez aí. Não era automático, Ai, não. Não era automático, não. Você tinha que colocar. nós é preguiçoso hoje em dia, hein? O povo antigamente trabalhava mais, hein, moço? Pessoal, quando tinha televisão sem controle, as pessoas eram bem mais magras que hoje. Isso é um fato. Porque hoje, nem para ligar nem para mudar de canal, a pessoa hoje faz isso. Hoje em dia já baixa o aplicativo no telefone da televisão. Aí, pessoal, lançaram uma versão de Windows que ninguém quase usou ele. O Windows CE. Eu, particularmente, eu nunca usei ele. Então, ele tem uma aparência parecida com o Windows 98. Aí, o que acontece? Veio o Windows ME, o Windows Millennium Edition. Você sabe por que Vou adivinhar. Saiu no ano 2000. Isso. Por que Por isso me lembro. Por que ele surgiu?
o pessoal tinha um receio muito grande que os computadores chegassem 31 de dezembro de 1999, eles não saberiam o que ia acontecer com os computadores. Eles ficaram com medo que voltasse para 1900. Que ele não Ah, tô pega, sabendo dessa então. É que o bug do milênio. é o bug do milênio. Então o que acontece? Eles criaram a versão ME para socorrer se isso acontecesse. Mas foi a primeira versão do Windows que já deu furo, que não foi bom. Aí eles lançaram o Windows 2000, foi logo depois. Esse Windows 2000, pessoal, foi o primeiro Windows plug e play. Essa foi a primeira versão que ele já detectava os drivers do computador. Então, quando você formatava o computador, ele falava novo hardware encontrado. Aí ele já conseguia fazer a instalação se a biblioteca dele tivesse o drive. Se não, ele falava assim, driver não encontrado. Aí ele aparecia para poder mexer. Lá no Windows 98, voltando lá, foi quando surgiu o primeiro pacote Office 95, 98, o primeiro pacote Office, Office 97, que era o Word, Excel, PowerPoint, versão 97. Aí a tela do Windows Vista, ou do Windows 2000, ele já tinha muito mais qualidade. Ele já aceitava 16 bits, 16 milhões de cores. Então, ele já foi melhorado já. Aí foi quando eles pegaram a beleza e a qualidade do Vista, do Windows 2000 e criaram a lenda. Essa, pessoal, foi a melhor versão do Windows criado até hoje pela Microsoft. Então, o Windows... Detalhe, uma curiosidade é que o papel de parede do Windows é a foto mais famosa do mundo, sabia disso? Esse papel de parede do Windows. Até hoje não existe ainda, né? Aparece. Isso daí no Windows 10 é de zoeira, entendeu? Aham. Então, pessoal, lembrando que o Windows XP profissional... uma coisa interessante. O Windows XP, ele tinha algumas versões baratas e versões mais caras. Tinha o Windows XP Starter, o Windows XP Home, o Windows XP Basic, o Windows XP Profissional. Ou seja, o melhor era o profissional. E o Starter era a versão limitada. Ou seja, se você abria 2, 3 telas do computador, ele já travava, porque ele tinha muita restrição na sua utilização. Aí o Windows XP Profissional, ele teve 4 atualizações. O Windows XP, o Service Pack 2, Service Pack 3 e o Service Pack 4. Então, é tanto que o Windows XP, ele ficou no mercado como Windows ativo da Microsoft por 12 anos. Até 2014, mais ou menos, 2015, ainda era a versão mais utilizada no mundo. Vocês acreditam, pessoal, que até hoje muitas empresas ainda utilizam essa versão XP? Eu acredito, porque eu já vi Não. empresa de... Agora, pessoal, eu vou comentar com vocês. Dum, 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 dum. Por quê, pessoal?
cada vez que eles evoluem com o sistema operacional, vocês notaram que ele fica mais pesado? Realmente fica pesado mesmo. Mais lento, você tem que ter um bom computador para funcionar com qualidade. Então vamos aos primeiros detalhes. O Windows XP, o Windows 98, primeiramente, ele funcionava com 32 MB de memória. Se eu tinha um computador com 256 MB, que naquela época era o auge, e eu tinha 32 por 98, o computador era muito rápido, ele não travava, porque ele ocupava em torno de 15% só da memória dele, de capacidade. Então, o que acontece? Ele não travava. O Windows XP, ele funcionava com 256 MB de memória. E naquela época do XP, já tinha computadores de 1 GB de memória. Ou seja, 1024 MB. Ou seja, se eu tinha uma memória de 1024 MB, então 256 era 1/4 da sua memória. Ou seja, 25%. Então, o que acontece? Então, se eu tinha um sistema que não era pesado, que era o XP, e tinha 1 GB de memória, 2 GB de memória, então eu já tinha um computador rápido, que não travava. Além disso, o Windows XP, ele tinha uma qualidade incrível. Se você tinha um problema no computador, no sistema dele, você colocava o CD do Windows XP, pedia para rodar o CD primeiro, e lá tinha uma opção chamada de Recovery, reparar sistema. Então eu tinha como reparar o meu sistema sem ter risco de formatar. Ele me dava uma informação na hora de fazer isso. Deseja substituir os arquivos danificados? Yes ou sim. O que acontecia? Ele corrigia os arquivos que estavam estragados. Aí você reiniciava o computador, abria tudo naturalmente. Aí você mostrava para o cliente, aí ele que decidia se queria formatar o computador ou não. Mas você não corria o risco de perder os dados do cliente, porque você tinha como copiar tudo. E naquela época também, pessoal, porque na época do disquete, Disquete eu conheço. Agora eu vou mostrar para vocês, quem não conhece o disquete, ele tinha um programinha. Abaixa. Meu Deus do céu, época de disquete eu tenho até vergonha de lembrar. Tô ficando velho. Naquela época, Antônio, o disquete, ele tinha uma função que nunca foi substituída. Existia um programa chamado... Gente, como é que é o nome? Ghost. Esse programa, você desligava a máquina, tinha o HD do cliente. HD é onde fica armazenado todos os dados do cliente. Aí, Antônio, você colocava um HD seu, como técnico. Aí você colocava o HD do cliente como principal e o seu como secundário. Você colocava HDs tamanho diferente para não correr risco de fazer o negócio, o serviço errado. Por exemplo, naquela época os HDs eram de 20 GB. Então você pegava um HD de 20, 40 GB. Então você pegava o HD de 20 GB do cliente e colocava o seu de 40. Então, aí na hora que você ia fazer o recovery, lá, você sabia qual era o seu, qual não era qual era do cliente. Aí o que acontecia, pessoal? Você colocava o HD da máquina, ligava a máquina, aí o que acontece? Você pedia para dar boot. O que é boot? Ler primeiro o disquete. Você colocava o boot, colocava o programinha do Ghost. Aí o que acontecia?
ele lia o disquete e ele abria uma tela do Ghost, fantasma, né? Saber o que tinha no disquete, né? Ele lia o disquete, aí ele fazia tem, que barulhinho assim de ler disquete, Antônio. Então o que acontece? Aí ele abria a telinha do Ghost, sabe o que ele fazia, Antônio e pessoal? Ah, Ele clonava o HD do cliente. olha aí pra você ver. Ele copiava tudo, os arquivos danificados, os vírus, tudo. Aí o que eu fazia? Eu pegava a máquina, fazia o Ghost, desligava o computador, tirava o HD do cliente, deixava o meu, ligava o computador, via se estava tudo parecido, os documentos, as fotos, os arquivos, beleza, estava idêntico. O que eu fazia? Eu desligava o computador, tirava o meu HD, colocava o HD do cliente de novo, E botava o formatava, vírus para correr. eu formatava o HD do cliente, instalava o Windows na máquina do cliente, o Windows novo. Aí o que eu fazia? Instalava o antivírus na máquina do cliente, aí eu colocava o HD do meu como secundário e eu passava o antivírus no meu HD. Era burocrático, né? Pra fazer isso aí tudo. pa- Hoje em dia tá tudo mais fácil. Pessoal, era tenso, era coisa de 2 dias ou mais. Aí o que acontece? Aí você passava o antivírus no HD do meu HD, removia todos os vírus, aí depois eu fazia o quê? Jogava os dados de novo, De volta. de volta. Aí o arquivo que faltava era por quê que não foi? Arquivo danificado, porque onde estava o vírus. Aí já não tem como recuperar, né? Mas o cliente quase não perdia nada. Mas era um trabalho grande também, né? Era um trabalho grande, mas era um trabalho que valia a pena, né? Que você não fazia coisas. O único ruim naquela época é que você instalasse um programa errado, já era. Então, por isso que quando eu formatava o computador naquela época, o Windows 98, o Windows 2000, primeira coisa que eu fazia, formatava a máquina do cliente. Segundo, instalava todos os drives. Depois que eu instalei todos os drives, tá tudo ok, tá tocando som, tô conectando a internet, o microfone funciona, você tem um webcam, o webcam estava funcionando. Aí que eu ia fazer a parte 2, que era passar o antivírus no HD. Ou seja, era algo que era 2 dias mais ou menos. Só que naquela época, olha para vocês verem, naquela época eu trabalhava em empresa de computadores. Naquela época a formatação era R$50, 40. 50, 40. Quer dizer, isso que há 15 anos atrás, 18 anos, olha tanto que era cara a formatação naquela época. Então, valia a pena. Então, pessoal, aí foi evoluindo. Aí o que acontece? Então, o XP, o Disquete. XP... Oi? É porque, tipo, eu fiquei sabendo de uma informação, eu não sei se é verdade, mas se for vai ser muito estranho. Que, tipo, os disquetes, eles armazenavam, alguns deles era menos de 1 mega que eles armazenavam ainda. Aí, 1,44 mega. aí tinha alguns programas que, obviamente, eram muito maiores do que esses disquetes. Então, o que o povo fazia? Eles pegavam esses programas e vendia em picadinho, sabe? Tipo, tinha que ser uns 4 disquetes para baixar um programa. O Brenner, sabe quantos disquetes eu precisava para instalar uma impressora? Quantos? 32. Não, eu perdi a paciência. Eu ia logo no... Pessoal, você colocava o disquete, tá lá, disquete 1. Tem. Aí vai lá, insira o segundo. Ô, professor, eu não prestei atenção. O que é 32 que o senhor falou? Quando naquela época as impressoras, a maioria das impressoras era 32 disquetes para instalar. 32 disquetes? 32, 16, você comprava uma impressora, tinha uma caixa só de disquete. Nós tá rico então hoje em dia. Aí você colocava lá, insira o segundo,
insira o terceiro, insira o tal. E o pior você não sabe, ô pessoal. E quando um dos disquetes já não funcionava? Aí que o bicho pegava. Por isso que quem tinha disquete naquela época guardava bem guardado para não estragar. Não sei se eu agradeço por não ter nascido nessa época. Pessoal, eu falo que hoje o computador tem 4 defeitos apenas: memória, processador, aquecimento e poeira. Poeira é tipo assim, se HD você... quase não estraga. O meu estragou. Mas sabe o que estraga, né? Sim. É porque as fontes de alimentação de energia do computador, elas são, ela usa tensão baixa, 110 e 220. Se você liga direto no estabilizador, que a tensão dele é pouquinho acima, ou põe direto na tomada, quando a sobrecarga na fonte, a sobrecarga ela vai para onde? Para a placa-mãe. A fonte, ele tem uma entrada para a placa-mãe, uma entrada para o HD, ela tem uma entrada para leitura de CD. Ou seja, então a energia mal alimentada ela já estraga esses itens. E hoje, qual que é os mais sensíveis dele? HD e placa-mãe. Eu tive que comprar um SSD na época só porque acabou com a HD, moço. Agora, o que é a vantagem, pessoal? Ter um no break. Porque o no break, como é que você sabe que a sua energia está oscilando? Eu não sei. Ele começa a piscar, ele começa a piscar e começa a fazer trek. Ou seja, quando faz trek, aquele barulhinho assim, é porque a sua energia está oscilando. Ele está vindo baixo, de repente vem alto. Baixa, vem alto. Então, toda vez que você tem um estabilizador ou um no break e ele está trek, é porque a sua energia está oscilando. O problema, pessoal, que hoje, todo mundo hoje tem a parte, a LED, as lâmpadas são LED. Então, você não vê a energia oscilando. Você lembra quando as lâmpadas, pessoal, eram aquelas amarelinhas? Não sei. Então você via ele ficar baixo e subir. Você via com mais facilidade. Agora, essas LEDs, você não vê isso. Então, beleza. Então, o XP, ele funciona com 256 MB. Então, ele era rápido, ele não travava e mal e quase não estragava. Para a gente finalizar nessa parte aí, de falar de memória. Sabe quantos hoje que o Windows 11 precisa de memória mínimo para funcionar? Giga. 4 GB. Windows 11, memória mínima é 4 GB. 4 GB. Meu PC tem só 3, ou seja, ele não roda Windows 11. Dependendo do ano do seu computador, o Windows 11 não conecta, nem instala. É porque o meu computador ele era do meu tio, aí eu só peguei dele, entendeu? Ah, é tão uma boa essa fala do Breno, olha aí. O Breno acabou me ajudando nessa parte aí. Pessoal, cada placa-mãe, todo mundo sabe o que é placa-mãe, não sabe? Eu tô do lado do meu computador, inclusive se estiver fazendo um barulho de vento é porque é o cooler aqui. Pessoal, placa-mãe é isso aqui, quer ver? Se o senhor quiser, eu mostro a minha. Eu tô do lado do meu computador, tá aberto aqui. Ó,
Pessoal, todo mundo tá vendo isso aqui? A minha não chega nem perto. Sim. Esse aqui é uma placa-mãe gamer. Não, esse aí é o carro. A minha que tá aqui é a carroça, entendeu? Então, pessoal, existe placa-mãe de R$ 300 e placa-mãe que custa, placa-mãe de 200, pessoal, essa aqui é uma placa-mãe 775. Essa aqui é memória DDR1 e DDR2. Esse aqui era o famoso Dual Core, Core 2 Duo, ou seja, Essa parece com a minha. esse roxinho é entrada SATA, esse branquinho é entrada PCI, aí tem, os conectores, tudo que tem no computador é conectado nele. Capacitores. Esse trem aqui bem baixinho aqui é o processador dele. Então o que A acontece? caixinha do processador. A caixinha do processador. Isso. Então ele é um socket 775. Então, pessoal, tem várias peças. Então, tudo que tem no computador é conectado na placa-mãe. Teclado é conectado nele. Mouse. Quer ver uma coisa aqui? Quer ver? Isso aqui já é uma placa-mãe DDR4, A minha é DDR3 só. Vídeo, teclado, mouse, entradas USBs, duas entradas, 4 entradas USB, USB 1.0, USB 2.0 e provavelmente ele o 3.0. Então, as peças, o formato aqui dele já deve ser um 1155, esse aqui deve ser um i5, Core i5. Então, tudo, se eu colocar uma pergunta na atividade lá, o que é placa-mãe? É onde todos os periféricos, todos os itens do computador são conectados. Aí, pessoal, nós fomos no Windows XP. Vocês acham que o Windows só foi maravilha na vida da gente? Oi? Vocês acham que o Windows só foi maravilha? Não sei. Tem seus prós e contras. Pessoal, eles lançaram esse Windows Vista. Alguém já chegou a utilizar ele? Não, mas dizem que é Não, ruim. eu nem sabia que existia. Pessoal, Eu não. foi a pior enganação do Windows. Eles fizeram um Windows Vista bonito, que fazem mudanças de tela, com o relógio, os formatos, tudo. Só que ele era um Windows muito pesado, ou seja, ele travava todo momento. Então, o Vista, ele ficou 1 ano só no mercado só. Aí eles tiveram que tirar ele do mercado e eles colocaram qual? 7. O 7? O 7. Esse foi o primeiro Windows que eu usei na minha vida. Então, o Windows 7, ele tem a aparência do Vista e a qualidade do XP. Aí sim. Então, é tanto que ele ficou um bom tempo. Então, aí depois, eles fizeram vários nomes antes de chegar no Windows 7. Eles colocaram o Windows 7 com 7 na escrita, o Windows 7, o Windows 7. Aí depois que eles fizeram assim, não, vamos colocar o 7 normal mesmo.
O Windows 7, ele funciona com pelo menos 1 GB de memória. Então, quem levantou a É a mão? base. Pelo menos 1 GB de memória. Aí depois, houve um outro Windows que foi furada. O Windows 8. O Windows 8, eles pegaram estilo de celular, né? Olha como é que era o Windows 8. Então o que acontece? Ele era mais touchscreen. Aí, para não ter sido o pior Windows de todos, aí eles criaram o Windows 8.1. Aí o 8.1 já começou a aparecer a tela de novo, ó. Então eles lançaram. Tanto que o 8.0, pessoal, não tinha a bandeira do Windows. Você tinha que saber mexer aqui para poder localizar tudo. Meio confuso, né? Muito confuso. Olha isso aí, ó. Quem falou para mim que do 8.1 aí? Hã? Teve uma colega que falou agora do Windows 8.1. Quem foi que falou? Eu iria falar. Então, você usou ele, não usou? Não, só tive o Windows Phone, que é parecido, só que não era 8.1. Uhum. Não, eu usei o 7 e depois atualizei pro 10 direto. Então, o que acontece? O primeiro notebook que eu comprei para minha filha foi com esse Windows 8. E era muito ruim. E aí mandei formatar, o Não, olha rapaz aqui. formatou e botou ele pro Windows 7. Pessoal, a área de trabalho era isso aqui, ó. Então, eu tinha que saber qual que era. E tudo que você abria ficava gravado, ó. Tudo que você abria ficava gravado no histórico na tela. Aí, De novo, bem confuso. hã? Bem confuso. Não, fala. Aí, olha aqui. Olha aqui. Olha os programas que ela abria, olha que a pessoa abria, ó. Nossa, muita coisa, nossa, é absurdo. A tela ficava carregada. Ficava lento. Olha aqui. Aí Nossa. depois, o 10, O 10. que é o que a maioria hoje utiliza, né? Lembrando que o 10, ele com 2 GB, precisa de 2 GB para poder instalar, pelo menos. E O de 64 bits. Tá? pessoal, eu só falo de 64 bits. Eu não falo de sistema operacional Windows de 32 bits. Por quê? O 32 bits, ele não roda todas as informações. Muitas coisas que a gente precisa de usar no computador, ele tem bloqueio, ele tem restrições. E o 11.0, ou Windows 11, que é o Windows atual, que é esse aqui. Alguém já viu ele? Eu já vi, mas ter ele ainda é um sonho. Só. Ninguém nunca viu, pessoal? Eu nem sabia que existia. Eu já vi, já tava sabendo da existência. Aquele. Bem bonito o papel de parede. Eu gostei da primeira vez que eu vi. Aqui, Mas ele é bom, o Windows 11? Porque dizer que ele não é muito bom, não. eu não tenho o que reclamar, não. E olha que eu sou chato, eu não gosto de Windows muito pesado. Por exemplo, aqui, ó, a bandeira do Windows, ó. Todos os aplicativos, ordem alfabética. Eu posso aqui escrever o que eu quero, os últimos que eu abri. É mais um Windows, entendeu? Eu resumo. Aqui embaixo ele abre mais ferramentas. Aqui eu posso comprar se eu quiser também, aqui ó, eu posso comprar programas também, eu posso organizar, tem perfil, eu posso comprar, ó, tem aqui o Microsoft Store, posso comprar aplicativo, posso comprar programa, posso comprar games, jogo, então ele me dá essas opções. E
ele me mostra o que é gratuito. Basta apenas eu clicar no gratuito e clicar em adquirir. Se eu clicar em adquirir, eu não pago nada por ele. Lembrando que a diferença, né, quando é pago, ele aparece valores, ó. Aí nesse caso, aí ó, Meu sonho. aí ó, comprar, tá vendo? Então ele me dá a opção de comprar. Ó, jogo de carrinho. Asfalto. Então eu posso, filmes, ó. Se você assistir um filme online. Então eu tenho essa, parecido com smartphone, né? Pessoal, falta quanto tempo? 2 Falta minutinhos, Paulo. 2 minutinhos? Pessoal, recapitulando. Fala, Antônio. É que ele tá com a mão levantada até agora. Pessoal, só para finalizar aqui com vocês aqui, eu vou postar no grupo agorinha as atividades 1 e 2 feitos. Tem gente que tá participando da aula normal, mas não estão fazendo as atividades. Eu preciso que vocês coloquem as atividades em dias, tá bom? Então eu vou estar colocando. Lembrando que essa semana nós só temos aula hoje, agora só na outra segunda, porque sexta-feira é feriado. Então eu peço para vocês colocarem as atividades de vocês em dia, tá bom? Não vamos deixar para a última hora, para não ter risco de aluno ficar sem certificado por besteira. Que levantou a mão? Foi eu. Fala, Brena. Eu queria mostrar o meu PCzinho aí, Sim, carniça. pode. Tenta ver se você consegue compartilhar aí. Acho que não vai dar, não. Tem só um minutinho. Aí meu celular demora. Aí, pessoal, um computador funcionando. Assim, ó, dando na base do ódio, tá ligado? Alguma pergunta, pessoal? Eu tô de boa. Não, tudo claro. Não, boa noite, professor. Segunda que vem nós vamos falar um pouquinho do Linux e do Mac. E o Para ver Mac, se eu queria conhecer. para ver que se vocês vão gostar ou não dele.